Ô, Adriano, conta um pouquinho, então, das suas passagens em outras emissoras, né? Muita gente lembra de você ali da Globo, tá? Você contou desse primeiro momento, mas depois teve... Você já falou da Manchete, falou um pouco da Globo. Tem Alterosa também. Tem Alterosa, foi sensacional. Aqui... Que o Dudu falou aqui outro dia, e eu tô ouvindo. Eu falei, desgrita. E ele não falou. Me citou que eu fiz uma pergunta para alguém. Mas nós trabalhamos, eu e o Jacinto Salviano, nos áureos tempos, quando a bancada era o Neubio Toledo. Dudu Toledo e Neubio. E eu e o Jacinto Salviano, como repórter, dando suporte para eles. Dudu, eu vou te perdoar porque eu te amo de coração, você sabe disso. Mas era isso que eu ia te falar, eu ia usar esse termo, dos áureos tempos, porque foi a época clássica do Alterosa. Audiência. Nós chegamos da 23 a 12. A verdade é que vocês ganharam da Globo, assim, era praticamente todo dia. E é muito difícil, gente. É muito difícil ganhar da Globo. E naquele tempo. Naquele tempo era muito mais. Porque não tinha internet. Não tinha, você então, ganhava assim, na marra, era na audiência. Era na mão, você não tinha controle remoto para virar. E era um negócio que as brincadeiras, que os quadros Alterosa Esporte, aquela que a gente escutava na rua. A gente ia jogar bola e todo mundo, gol de ouro! Você fazia um golaço aí gritando. Gol contra. Gol de ouro. Gol contra era meus erros de gravação. Clássico. Então, assim, todo mundo via o programa na época e todo mundo lembra de você nessa época também. Como é que foi você participar desse grande clássico da TV Mineira? Eu adorei, porque eu quando ganhei o Pedro, eu já estava querendo sair da Globo. Fiquei 10 anos na Globo. Fui muito feliz, tive grandes oportunidades. Ir para o esporte foi a melhor coisa do mundo. Tanto é que quando a Olga sai e entra a Nereide Beirão, quando ela volta, a Nereide me chama e pergunta, olha, soube que você foi para o esporte meio obrigada e tal, quer voltar para o Jornal Nacional? E eu de pé junto falei, não, Nereide, pelo amor de Deus, me deixa quietinho no esporte, que eu realmente me encontrei no esporte. Porque no esporte você faz matéria, né? Ganhou, perdeu, empatou. Pronto, né? Eu pegava pesado, eu pegava acidente, crime, peguei aquela onda de sequestro, aquela onda que era terrível, a gente ficava fazendo plantão na casa das famílias, ficava na rua, velho. Da menina Miriam, você pegou esse... Porra, peguei essa Miriam. Não nem falar disso. Miriam Brandão, da Jocélia Brandão, encontro, falo com ela. Eu passei o Natal na porta da casa deles. Né, quando a menina foi executada de uma forma, não vamos nem falar, quem quiser depois. Eu só perguntei. E a Jocélia me chamou para entrar, para rezar uma Ave Maria e comer, tomar uma água, comer um pão, porque a gente passava um plantão na porta deles. Então eu peguei coisa muito pesada, muito pesada. Um beijo para a Jocélia, que é, né, uma mulher de fibra. Guerreira, tá e está aí na Guerreira até hoje. Nossa, não fala. Enfim, então era muito difícil. Quando eu vou para o esporte, cara, o esporte a Olga tinha razão, né? O feeling dela era danado. O esporte é alegria, né, é bom humor, é o comportamento, é contar histórias, é tudo que eu gosto, né? É tudo que eu já gostava de contar história desde lá dos vizinhos. Então foi sensacional, eu não quis voltar. Mas aí eu estava na Globo, eu já achei que na Globo já tinha chegado no teto. Eu falei, bom, e agora? Eu não fazia Esporte Espetacular, fazia Globo Esporte, fazia Bom Dia. Eu só não fiz Globo Repórter na Globo. Fazia o Globo Rural, que eu amava. Ninguém gostava de fazer Globo Rural lá na Globo. E aí, quando sobrava a matéria, eu falava, eu quero, pode me dar. E eu ia para a roça, ia muito com o meu time, Milton Alves, um grande cinegrafista. Teve o Alipe, teve vários, Chiquinho, todos eles, o Alipe, enfim, o Zé Maria, mas... O Milton foi mais, que trabalhou mais comigo. Então, eu falava, Milton, vamos fazer matéria de leite, bom despacho. Aqui, nossa, a gente passava 2, 3, 4 dias nas fazendas, eu adorava isso. Então, eu fui tocando bar, mas eu achei que chegou. Eu falei, eu não vou mais daqui, eu não tenho. Já apresentava, já fazia as matérias, já fazia o Jornal Nacional, porque na época também o Jornal Nacional era o seguinte... Para você fazer o Jornal Nacional, você tinha que ser aprovado pelo Rio de Janeiro. A gente mandava as fitas para lá, aí você ganhava mais, era um status. Hoje todos têm a mesma, mas naquela época não era assim. Hoje eu acho que o justo é isso mesmo. Sim, todo mundo mas faz. Antigamente, assim, os caras iam para fazer o Era o repórter de rede, né? Era o repórter de rede. Então, às vezes, os caras ficavam o dia inteiro na penitenciária. E eu ia lá e gravava só a passagem. Sabe, o cara que gravou e tal. Então, você usa até a apuração que o colega fez, assim. Toda aquela glória. E aí a gente ia que parecia um Jornal Nacional, matéria da Adriana Spinelli, enfim, era com todos. E aí muda-se essa rotina hoje, né? Mas era muito difícil também você ser aceita para ser repórter do Jornal Nacional. Porque era uma época que apresentava o Jornal Nacional, meu amor. Dá licença.
Cid Moreira e Sérgio Chapelin, tá? Eu tenho vários VTs meus, eles falando, e agora uma reportagem com o Adriano Spinelli. Ah, quem tem isso? Quem tem isso? A mamãe aqui tem, velho. Então, eu tenho um canal no YouTube, mas que eu não mexo, eu não bato. Eu botei alguns vídeos, aqui Adriano Spinelli, entra lá que tem esses vídeos todos. Então, vamos divulgar. Eu já curti, mas eu nem mexo neles, tem tudo errado lá, enfim, eu nem ligo pra isso. Então era isso. Então eu fui, eu já me pedi o que você queria. Era o Alterosa Esporte. Esporte, cara, só sai sim, aí eu saí da Globo. Aqui os meninos já estão. Então nada, fica todo mundo Não, eu tô adorando. Tá maravilhoso. A adrenalina de quem tá vendo esse caso agora tá assim, pô, que do caralho essa mulher, o negócio é muito bom. Falo pra diabo, eu tô puto que meu cabelo tá com os tirinhos. Tá linda, tá linda. Cabelinho branco, bonitinho. Aí então, aí eu resolvi sair, eu pedi demissão da Globo. Eu que pedi, já grávida do Pedro. E aí a Nereide, na época, falou comigo, você tá doido, você vai ganhar neném, espera, tá, papapá. Nada contra a Globo, mas eu achei que eu precisava. Enfim, aí eu ganho o Pedro e fiquei, naquela época, só 3 meses de licença maternidade. E aí eu falei, Nereide, eu quero sair. Né? Liguei para ela, não, vou te dar mais um mês de férias. Aí ela, não, você tá com depressão pós-parto. E aí eu acabei ficando quase 6 meses. Não, eu vou te dar uma férias prêmio. E aí eu voltava, Nereide, eu quero sair. Ah, não é possível, agora eu já te dei tudo. Agora. E aí eu falei, não é por nada, é um desafio meu. Então eu fiquei assim, uns 5, 6 meses de licença. E eu saí. Aí, no mesmo dia que eu pedi demissão, acho que 2 dias depois, o Leopoldo Siqueira me ligou. É verdade, você pediu demissão da Globo, você com neném novo e tal? Eu falei, Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, não, eu tenho que amamentar, o Pedro nasceu prematuro também teve um problema. Eu tinha perdido um bebê, uma gravidez anterior, entre a Mariana e o Pedro, que foi muito triste, muito traumático. Então o Pedro, quando começa a dar sinais também, eu fiquei muito apreensiva, então eu já falei com o PC, olha, quando ele nasceu de 8 meses, quase nasceu de 7, eu já fiquei com medo de eu perder ele, então eu falei, nossa, eu quero amamentar, e o médico falou comigo, o Pedro, você tem que amamentar demais, para ele, como diz meu pai, né? Meu pai fala, vamos ver se ele vinga. Vingou, graças a Deus. E aí, para amamentar, e na Globo era difícil, você tem que viajar, fazer jogos e tal. Então, aí, quando eu contei para o Leopoldo, falei, Leopoldo, o Pedro precisa amamentar muito, não tem hora, barará. Contei essa novela toda, e o Leopoldo falou, não, por mim, tá combinado. Eu morava aqui em Santa Efigênia, a Alterosa era aqui na Cista Sobriano. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você pode amamentar o dia e a hora que você quiser. Você vai fazer a matéria, volta. Se a matéria tiver, eu falei, aí já me interessou, né? Então eu vou para a Alterosa e realmente com todo esse respeito que a Alterosa deu, a Globo era mais difícil, não vou dizer que não deu isso, que era o tamanho de empresas também da época, era tudo difícil, enfim, me interessou também o projeto. E aí lá eu começo com o Alterosa Esporte. E lá é que eu começo a fazer minhas palhaçada. Porque até então, na Globo, eu pedia muito para fazer meus erros de gravações, as bobagens que eu brincava, meu jeito de expor. Não pode. Não cabia naquela época. Não cabia naquela época. Não pode. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei grávida da Mariana e eu apresentava o Globo Esporte, eles foram diminuindo, eu sempre para não aparecer a barriga. Nossa. Tem um dia que eu estava desse tamanho, com os narizes desse tamanho, a beiça desse tamanho, e uma barriga desse tamanho, mas ninguém sabia. E o busto desse tamanho. Eles ligaram lá pra Globo. Essa menina tá bebendo demais, tá com a cara inchada. Sacanagem, né? Porque não abria pra mostrar. Hoje a Aline mostra a barriga com a maior felicidade, coisa linda. Gente, homem, a gente não podia usar óculos, homem não podia usar barba. Então, assim, a mulher. Né? Era unha tinha um padrão, discreta. Então, na minha época, uma mulher grávida não podia aparecer. O que se falava lá na Globo, a sua vida particular não interessa a ninguém. Ninguém precisa saber se você está grávida ou não está grávida. Então, eu ia fechando, eu falei, o dia que ligou isso foi a Cristiane Ladeira que atendeu, uma amiga minha que trabalha na Globo até hoje, está em São Paulo. E a Cris veio para mim, contou, falou, não, dona, ela está grávida. Ah, coitada, desculpa, eu achei que ela estava bebendo, que ela está bochecha, ela está... Olha que diabo. Aí... Tomou muito golo. Enfim, eu falei, eu até gosto de uma cervejinha mesmo, né, com todo respeito, mas eram outros tempos. E eu pedi muito na Globo para fazer esse tipo de matéria e não cabia. Não pode. Quando eu vou para o Alterosa e começo a fazer essas palhaçadas lá, o negócio vai pegando, o Leopoldo entra, o formato do programa permite, né, esse tipo de brincadeira. Na verdade, chama isso, né? Chama. Tanto é que o Gol Contra, eles me chamam até hoje, rainha do Gol Contra. Vira e mexe, eu errava o nome do jogador, eu brincava, eu errava na passagem. E aí a gente começa a fazer aqueles compilados, e aí a turma ficava esperando sábado para ver as bobagens, as palhaçadas. Então eu fico de lá,
Então foi bom demais. Só que também chegou um tempo que eu não tinha mais o que fazer. Até o dia que chegaram para mim e falaram assim, poxa, hoje você fez o treino, voltou e não tem uma palhaçada sua. Aí eu vi que eu estava virando humorista e deixando de ser jornalista. É. Aí não me interessava, porque eu estava gostoso do jeito que eu estava fazendo. Jornalista com a pitada de humor, com leveza, com alegria, com brincadeira e tal. Mas o sangue, a veia é jornalista. Então, quando começaram a me cobrar que eu fazia um treino normal e voltava, mas sua matéria hoje foi treino, o Atlético jogou e tal, fulano tá machucado. Mas por quê? Porque não tinha, não teve esse ambiente, eu não forçava, exceto matérias produzidas, que é lógico, a gente parava, pensava, produzia, as brincadeiras. Mas no dia a dia, eu tinha sacada, eu ficava olhando, eu via um treino, eu via uma sacada. Aí eu falava, esquece ali, o Carlinhos foi meu. Aí, diferentemente do começo, lá com o seu Hernando Andrade, você já entendia de futebol, já entendia do jogo. Eu aprendi, eu estudei tática, muito, tá, gente? Claro. Aquilo ali do PC, isso aqui, foi na primeira semana, tá? Aí eu começo a estudar, aí eu começo a acompanhar, eu começo a ir aos jogos todos com o PC, da onde vem a minha atleticanidade, né? Que o PC é atleticano, a família de atleticano, e aí ele começa a me levar nos jogos, falou, vamos para a massa, você vai ver. E aí eu já nasci atleticana, por causa do Atlético Clube de São João del Rei, que era o nome, as cores, meu avô, então, lá do Atlético. Quando eu vou, aí o PC mesmo já fala, né? Você já é atleticana lá do Atlético, vem cá que eu vou te mostrar aqui o que é time, o que é a massa, o que é... Aí eu fico encantada e dali eu vou. E sempre fui, nunca escondi, sempre trabalhei, o povo do Cruzeiro sempre soube, do América sempre soube, não sei aonde sempre soube. E aí eu começo, então, a fazer. Mas aí eu vou fazendo esse tipo de matéria e vai dando certo, aí eu fico muito bem.